em geral para fazer. Eu já sou um ser denominado para ser evangélico. Uma boa noite a todos, vocês que estão aqui presentes, e a você que vai estar em casa depois. E faltou luz na rua, nós estamos aqui nas luzes de emergência, mas são lanternas para a gente. Mas vai ficar bom, quanto mais escuro for na rua, ela vai escurecendo, vai clareando mais aqui dentro. Que possamos, em qualquer momento e circunstância, entender que nós estamos aqui para aprender um pouco mais, entender que somos seres espirituais, que estamos nessa batalha da vida terrena, carnal. Que possamos entender, Senhor Jesus, junto contigo, meu Pai, que somos seres imortais, Pai, em espírito, e que logo, logo, Senhor, com o fenômeno da morte, vamos estar de volta ao mundo espiritual. Eis a parte que nos toca, é saber se vamos partir bem ou se vamos partir mal. Socorre-nos, Senhor, nessas passagens, Pai. Socorre-nos, Pai, nas situações da vida. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, cada vez mais, Senhor, a entender quem somos nós e a botar o Evangelho, que foi a tua carta viva, que tu nos trouxeste, Senhor, registrada pelos teus discípulos, Senhor. Que possamos cada vez mais, Senhor, ajudar as pessoas a entenderem e nós também viver à altura disso, não falar, mas sim viver à altura disso. Em nome de Jesus Cristo, que os nossos mentores estejam conosco, nos dando calma, tranquilidade. E, Pai, aquelas pessoas que não puderam estar aqui, que o Senhor ajude a cada um, abençoe a cada um, Senhor. E ajude, Senhor, aquelas pessoas que estão agora em hospitais, no orfanato. Enfim, Senhor, Tu sabes o que cada filho Teu precisa e está passando pelo seu aprendizado. Pai nosso que Tu estás no céu, santificado, meu Pai, seja o Teu nome. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita, Senhor, aí nos céus. O pão para este dia Tu nos dás hoje, meu Pai, mas perdoa e nos perdoa, e não nos deixe cair nas nossas tentações, meu Pai. E livra-nos de praticarmos o mal que está em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Está aberto o trabalho doutrinário da noite. O Alex é o orador da noite. Se vocês quiserem também ter um canal um canal de evangelização, podemos dizer assim, né? No YouTube. Qual é o teu canal lá, Alex? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão ver melhor. Pode começar a tua palestra. Bem. Boa noite. Falar sobre um assunto hoje pouco divulgado, mas que todo mundo já ouviu falar, né? Que tema é esse? Amor. Todo mundo sabe o que é amor, sabe? Sabe? Só que às vezes o amor tem a ver com a nossa educação. É uma das ideias que se tem, que a ideia, o conceito de amor tem tudo a ver do jeito que nós fomos criados, do jeito que a gente foi criado. Mas será se é isso mesmo? Será se cada um não se adapta ao amor de acordo com a sua vontade? Será se a gente diz que ama? Será se a gente não está apaixonado? Será se não está sendo possessivo? É uma coisa que raramente se conversa, né? Eu já fiz essa palestra lá no canal que a gente tem, e eu trouxe para nós aqui, para poder dialogar um pouquinho. Amor na sociedade. Amor na sociedade. Eu ouço falar muito que o amor é extremamente importante, que tu vai perguntar para um ou outro, todo mundo diz que ama, mas uma coisa eu tenho certeza, se todo mundo amasse do jeito que diz que ama, nossa sociedade já estaria mais calma, né? Mais tranquila. Em toda a história se ouve falar do amor. Os precursores da doutrina espírita, que se chama Sócrates e Platão, Sócrates falou dessa ideia de amor lá em 500 anos antes de Cristo. Só que Sócrates não falava português.
Aí ele pegou e colocou a palavra Eros. Eros, na nossa sociedade, a gente ouviu falar sempre, eu já ouvi falar da palavra Eros, está sempre com conotação um pouco complicada. Ou seja, Eros, casa, isso, Eros, questões eróticas em si. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Quando a gente pega a tradução, Eros, desejo é a mesma coisa. Eros é igual a desejo. Mas o que é desejo? O que é desejo, né? Desejo em si é algo que todo mundo tem. Todos nós temos algum desejo. Às vezes ser uma pessoa melhor, às vezes ele querer uma coisa, às vezes ele ter alguma coisa que não tem. Mas o significado de desejo sempre está dentro daquilo que eu não tenho. Eu não tenho, normal, o ser humano em si, ele está sempre desejando algo que não tem. Quando ele tem, começa a parar, ele para de desejar, sabe? Aí isso gera um problema danado, porque nós somos movidos por aquilo que nós não temos. A procura sempre de alguma coisa que você precisa, que você diz que precisa. Vamos dar um exemplo, né? Lá quando novo, vamos dizer assim, os homens, né? A gente precisa de um carro. E o carro, quando tu compra o carro, o que acontece com o carro? Eu posso mudar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso comprar um carro novo, não é assim? Aí as mulheres, uma casa, que coisa, eu quero comprar algum utensílio da casa. Aí vai lá, compra o utensílio da casa, daqui a pouco aparece uma outra coisa na TV, mas assim, eu tenho vontade de comprar aquilo. Aquilo que já está dentro de casa já não é mais a mesma coisa. Então isso vai nos movendo. Um outro exemplo é quando você tem lá ter criança. Alguém aqui, todos nós aqui já sabemos o que é uma criança, né? A criança está sempre o quê? Querendo alguma coisa, certo? E quando normalmente ela tem, o que ela faz? Eu quero outra. Eu quero outra. Não tem, dificilmente não tem uma casa. Eu quero do amiguinho. Hã? Eu quero do amiguinho. Eu quero do amiguinho. Vou levar o carrinho do amiguinho para casa. Essa ideia vem para os adultos também. O terreno do vizinho é sempre melhor do que o nosso. Porque a gente está sempre de olho no terreno do vizinho, sabe? Então, toda criança que se preze tem um baú lá de brinquedos, de desejos mortos. Desejos mortos. Ou seja, não quero mais brincar com isso, quero aquilo. Eu tenho uma filha de 7 anos que eu conheço relativamente bem isso. Ela está sempre querendo uma coisa nova. Esse ano eu tirei assim dava para botar um carro cheio de brinquedos que eu tinha. Foi feito doação. Aí eu peguei e perguntei para ela, tu não quer mais isso? Eu falei, não quero. Só que ela falou de uma maneira tão fria, tão direta, tão objetiva, mas realmente ela não quer. Ela não quer. Uma coisa que eu me perguntei foi o quê? Que quando ela adquiriu aquilo, teve o quê? A necessidade de ter. A necessidade de ter. Quando você busca a necessidade, ou seja, aquilo que te faz falta realmente para ter um objetivo, a ideia de desejo muda completamente. Porque tu começa a desejar algo que realmente vai te fazer bem quanto pessoa, quanto objetivo. Então já é uma proporção diferente. Aquilo que a gente é ensinado é exatamente o quê? Tu precisa ter aquilo que não tem. Todos nós estamos focados nisso. Especialmente, vamos dizer aqui, né? Outra parte que a gente ouve falar bastante na sociedade, a gente ouve falar de libidos. Já ouviu falar de libido? Libido. Todo mundo diz que sabe o que é, mas na verdade não sabe. Porque ao longo da história foi colocado como sendo algo de desejo voltado para o sexual. E não é só isso. Libido, do latim, ele traz o quê? Desejo, anseio, vontade, prazer, ou seja, relacionado à vida. Libido é uma energia psíquica, ou seja, o que é isso? Todo mundo tem a possibilidade de direcionar sua energia para alguma coisa. Quando eu digo que quero alguma coisa, quando eu digo, por exemplo, eu preciso desse caderno, a minha energia psíquica está voltada para esse caderno, ou seja, eu necessito dele. Então, minha energia está sendo objetivada, ou seja, eu estou objetivando alguma coisa. Então, tudo aquilo que tu foca na vida, tu está direcionando a tua energia. Então, tem áreas de pensamento que falam o quê? Sobre a questão da libido, sabe? Então, todos nós temos potencial de mudar as coisas à nossa volta, desde que nós possamos começar a dar nome às coisas. Porque raramente a gente conversa, raramente a gente senta para conversar. E normalmente a gente não conversa com nós mesmos. Nós somos educados para conversar sobre a vida do outro.
Entendeu? É um problema tu começar a conversar sobre a tua vida, porque tu precisa quebrar um muro enorme, uma construção enorme de anos e anos, séculos, a gente vem sendo educado para quê? Para olhar para a vida do outro. Então, por exemplo, uma das propostas da doutrina espírita é que você precisa se ver. Você precisa se ver no caminho, você precisa saber onde é que você está. Aí as pessoas dizem assim, é difícil. Aí umas vezes me perguntam, como é difícil tu parar e olhar para ti? Como é difícil? Porque tu está viciado há séculos nisso. As ideias vêm passando de pai para filho, avô, filho, neto, coisa, né? Aí quando aquele diz, mas opa, peraí, não é isso que eu quero, dá problema. Dá problema, por quê? Já pensou, teu filho chega lá, tu tá dentro da tua casa, tu tenta passar uma educação pro teu filho, e o teu filho, mas não, peraí, eu acho que você tá errado. Falando pro pai e pra mãe, que isso dá problema ou não dá? Dá problema, não dá, porque a gente sempre se posiciona com o quê? É a sua majestade e o papai e a mamãe. É a majestade. Eu sei mais, eu vivi mais. E eu estou cansado de ver criança falar coisas que o adulto fica assim, como é que ele sabe isso? Como é que ele pai me fala esse tipo de coisa? Por exemplo, minha filha, uma vez com 4 anos, ela olhou para mim e disse assim, não pode me tratar desse jeito. Eu chamei ela a atenção. Minha mãe não me trata desse jeito. Pegou, falou para mim, ou seja, me chamou a atenção. Em algum momento ela achou o quê? Estou agindo de maneira errada com ela. Ela percebeu, ela falou isso. Então, o que eu fiz? Me autoanalisei. Peraí, eu agi de uma maneira certa ou errada? Eu chamei a atenção. Eu chamei a atenção. Então, quando você chama a atenção de alguma coisa, o outro lado está sempre o quê? Se posicionando ao contrário. Porque a gente não pode chamar a atenção. E nem o outro pode ser chamado a atenção sobre aquilo. Ou seja, nós somos muito frágeis emocionalmente. Muito frágeis. Então, se você parar para pensar, a maioria das pessoas estão com que problema? Problema de quê? Quando tu olha por aí, o que está acontecendo? Quem é que está doente? É o lado emocional. Normalmente é o lado emocional. Depois passa o quê? A doença, problema de saúde. Mas normalmente é o lado emocional. Vamos dar exemplo de doenças emocionais. Doenças que mulheres têm. Essa fibromialgia. Já ouviu falar? Sim. Dá em quem? Dor, né? Não, sim, dá em dor, tudo quanto é lugar do corpo, de uma maneira geral. Mas normalmente dá em quem? Homem ou mulher? Dá mais mulher. Eu nunca vi falar em nenhum homem. Se tem, eu desconheço. TDAH. Outro. Mas é mais novo, né? Começou agora a sigla, né? Não, já tem faz tempo já. Só que agora se tornou-se mais famoso. Mais popular. Mais popular. TDAH. Tu vê o quê? Eu vejo na escola, trabalho, sou professor. Está mais no quê? Nas meninas? Está mais nas meninas? O menino tem mais o quê? TOD. Que é o transtorno opositor desafiador. Ou seja, o menino tem, mas a menina não tem. Aí eu me pergunto, tem alguma coisa errada no meio do caminho? Por que existe uma sigla, uma doença que dá mais nesse e dá mais naquele? Não tem a ver com o emocional, não tem a ver com o comportamento, não tem a ver com as bases que a gente diz que sabe realmente, às vezes não sabe. Vamos para outro caso. Aí, então isso acontece muito, né? Muito. Eu já pergunto muito mesmo. Tu ama teu marido, tu ama tua esposa, tu ama tua namorada, todo mundo ama todo mundo. Todo mundo ama todo mundo. Aí é aquela coisa do amor romântico. O mundo dos coração bom. O mundo dos coração bom. Sim, tudo é quase como uma perfeição, né? Entendeu? Aí aquele amor romântico, aí eu conheço a pessoa, eu amo ela, porque a palavra já diz, eu amo ela, entendeu? Que a pessoa já mudou, tá? Aí eu assim, mas peraí, o que tu tá gostando? Tu estás amando o quê? Normalmente o que acontece? A gente ama uma projeção que a gente faz em cima da pessoa. A gente projeta a nossa necessidade, normalmente a gente projeta a nossa necessidade na outra pessoa. E diz a seguinte coisa, eu quero que aquela pessoa abarque, ou faça, ou traga para mim as minhas necessidades. Ou seja, trabalhe para diminuir as minhas necessidades. Eu projeto do outro aquilo que quero que faça por mim. Já viu isso dar certo? Conversando aqui não dá certo, né? Mas se parar para pensar, como é que estão os amores por aí fora, dos relacionamentos, tipo, casais, marido, coisa, ou esposa, como é que está? Está exatamente dentro disso. Dentro de uma projeção.
dentro de uma projeção. Depois de 5 anos, 7 anos, de um relacionamento mais intrínseco, o que ocorre? A ilusão acaba, diminui. Ou seja, a paixão que tende a fazer o quê? Diminuir o raciocínio da pessoa, a pessoa não pensa direito, depois de 5, 7 anos, aí começa a ver, aí diz a seguinte coisa, essa pessoa, quando eu casei, ela não era assim. Ela não era assim, agora ela está assado, está diferente, está desse aqui. Será que ela não foi assim? Ou tu achasse que ela ia fazer diferente porque tu queria? Então, normalmente a paixão, o amor romântico tem a ver com isso, que se chama aquilo que na psicanálise fala de investimento liminal, ou seja, bota minha energia na pessoa e a pessoa tem que me auxiliar. Já ouviram aquela frase, eu amo tanto essa pessoa, mas essa pessoa não me ama? Já ouviram? Já todos nós já vimos. Eu me dedico tanto a essa pessoa e essa pessoa não faz nada por mim. Ele não está sendo justo com o meu amor. Já ouviram falar nisso? Já, entendeu? Vamos trocar um pouquinho, mas se essa pessoa não está sendo justa com minha ilusão, ele não está fazendo tudo o que eu quero, porque eu sou uma majestade. Eu tenho que ser adorado, ou eu tenho que ser adorado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Mas onde é que está aquela palavrinha que todo mundo conhece, chamada respeito? O que é respeito? Quando eu olho para a pessoa, eu busco olhar para a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que eu quero. Respeito vem do latim, respice, ou seja, olhar de novo, eu olhar para a pessoa. Tem a minha vontade, tem meus desejos, que a pessoa faça o que eu quero, vai ter. Mas eu tenho que respeitar. Às vezes a pessoa nem sabe aquilo que eu quero, e eu fico cobrando. Aí quando cobro e não acontece nada diferente, existe o que? Aquela frustração. A frustração, né? A pessoa se sente frustrada. Por quê? Porque a ilusão diminuiu, quase morreu. Não existe dor maior na nossa sociedade que a morte de uma ilusão. A pessoa se iludiu, quando morre a ilusão, olhou para aquilo, não ainda mais pronto. Aí vem depressão, uma infinidade de problemas para o corpo. O homem tem as depressões específicas dele, que ele corre, ele chora, ele se magoa, vai para dentro. A mulher tenta soltar, mas acaba tirando, botando para fora problemas específicos, porque quer que os outros entendam, a pessoa vai entender. E de uma maneira geral, as pessoas não querem entender o mal. Está até difícil entender a si mesmo. Vou dar um outro exemplo. Vamos pensar aqui, vamos imaginar, né? Tenho uma filha pequena. É o que aconteceu comigo também, né? Minha filha tem uns 5 anos. Ela pega e diz assim, pai, eu te odeio. Te odeio. O que normal aconteceria? A pessoa diz assim, como tu me odeia? Não fala isso comigo. O que foi que eu fiz? Eu parei e comecei a rir. Por que tu está rindo? Porque eu sei que tu me ama. Porque só vais entender o que é o amor quando tu saber o que é o contrário dele. O contrário. A vida se expressa como? A gente aprende na vida através do quê? Pela contrariedade. O que tem de contrário àquilo que eu acho que é melhor. Por exemplo, eu estou bem, uma hora eu posso estar aqui, posso estar feliz, daqui a pouco triste. Ou seja, tem sempre 2 lados da moeda. Acabou a luz, por quê? Porque não tem luz. Ou seja, existem sempre 2 lados, sempre existe um antagonismo. Então eu só vou aprender a valorizar quando está me faltando. Vamos dar outro exemplo. Tem uma mesa, eu quero sentar, se não tem cadeira, o que vai me fazer falta? A cadeira, para mim ter mais confortabilidade. Ou seja, as necessidades aparecem, a gente se movimenta através da demanda, através daquilo que está faltando. Só que tem que ver aquilo que é importante para nós. Outra coisa, o amor na família. O amor na família, todo mundo se ama na família, né? É um amor fenomenal. É um amor que todo mundo diz que tem. Será que tem mesmo? É na família que tem um conflito. Às vezes a gente reclama com essa família dos parentes, não gosta de mim, que não sei o quê, mas é daquilo que tu precisa. Tu nasce dentro da família que tu precisa para evoluir. É exatamente isso. Tu nasce dentro da família que tu precisa para evoluir. Então,
as contendas, as discussões, isso e aquilo, está o quê? Dentro da tua necessidade de aprendizagem. Quanto mais você entender a tua família, melhor você ter, a tua possibilidade de desenvolvimento melhora cada vez mais. Cada vez mais. Nada acontece se não houver necessidade para o nosso desenvolvimento. Nada. O que acontece com ele necessita para ele. O que acontece com a senhora necessita para que a senhora vá desenvolver. O que acontece comigo e assim por diante. As experiências minhas é diferente das suas, sempre. Mas, de uma maneira geral, a gente tenta se colocar dentro de uma caixa para dizer a seguinte coisa: somos muito parecidos. E somos, mas somos pessoas únicas com vivências diferentes. E como é que é o amor da família, normalmente? É bem parecido com o amor romântico. Eu crio um filho, o filho não me ama. Como é que pode isso? Como é que pode o filho dizer que me odeia? Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizendo assim: que triste, eu estou triste porque a minha filha diz que não me ama. Aí eu olhei assim: que dá tua filha? 3 anos. 4 anos. A primeira pergunta que eu fiz: tem condições de uma criança de 3, 4 anos saber o que é amar? Tem como? Não tem. Já está difícil o adulto saber disso? Imagina a criança. Mas se cobra da criança. Tu tens que me amar. Mas como? Mas como? Como acontece? Aí tem aquela coisa. Né? Se a criança não me ama, normalmente, eu não vou amar ela também. E cadê a responsabilidade dos pais? Cadê a responsabilidade da família? Então hoje se tem muito claro, eu como professor, como estudioso de comportamento da infância, eu vejo muito que a criança que é cuidada e a criança que é amada. Que são duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. A criança que é só cuidada, normalmente o que ela é mais agitada, tem dificuldade para parar, tem dificuldade para escutar, tem dificuldade para muita coisa. Ou seja, de sociabilidade, ou seja, de se colocar dentro da sociedade dela, de criança, de brincar com o outro, respeitar, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros necessários, tem dificuldade. Agora, a criança que é amada, ela senta, brinca, ela coisa. Olha, daqui a pouco o outro vai lá, puxa o brinquedo dela, olha assim, deixa, eu vou pegar outra coisa. Ou seja, sabe aquela frasinha, tô de boa? Normalmente é por aí. Às vezes, claro, vai ter um agito, vai ter, claro, criança, mas, na maioria das vezes eu tô de boa. Eu sei que as coisas muitas vezes são minhas e às vezes não. Dá uma diferença, sabe? Porque quando a criança é amada, certas partes do cérebro são bem estimuladas. Agora, quando a criança não é, aí o que acontece? Parece velhinhas que estão apagadas. Aí hoje tu vê muito atestados em criança. Atestados de criança tem isso, tem aquilo. Aí quando chega dentro da sala, alguém para para pensar, eu paro para pensar muito nisso, aí vem com atestado. Assim, é isso que a criança tem? Não é bem isso. Aí tu acaba buscando uma forma de lidar com ela, que na maioria das vezes os pais não fazem a mínima ideia. Porque não criaram a criança com amor. E o amor que eu falo é um amor vínculo, se vincular com a criança. Se vincular. Hoje em dia é muito fácil você conhecer pais que não conhecem os filhos. É muito fácil. Por quê? Nessa ideia de trabalhar, nós trabalhamos, precisa trabalhar, e normalmente os filhos ficam com quem? Com o avô, com a avó, com tudo. E aí a criança precisa se vincular com alguém. Precisa se vincular, amar alguém. Quando ela não tem ponto de referência, o que acontece? A bússola dela fica um pouco complicada. Então, como é que ama? Sabe? De uma maneira geral, a gente está se distanciando da ideia do amor. E está criando uma outra coisa e dizendo que é amor. Outra coisa que tem, né? O amor narcísico. Já ouviu a palavra narcisista? Já. O que é isso? Normalmente existe uma ideia que é sendo uma coisa egocêntrico, né? Egocêntrico. Narciso é um personagem narcisista. É uma pessoa que pensa bem em si. A pessoa se acha um Deus no mundo. Vamos entender. Só que, de uma maneira geral, essa palavra narcisismo foi muito o quê? Colocada de uma maneira errônea. Se eu digo que uma pessoa é narcisista, ela diz, não, está me ofendendo. Não estou. Porque você precisa ser narcisista. Tem a primeira forma, no narcisismo primário, tu precisa olhar para dentro de ti. Você precisa se ver no caminho.
Você precisa ter uma onda, você precisa ser narcisista dentro de uma limitação. Você precisa olhar para você. Entendeu? Agora, quando existe um exagero, que tudo pode ter exagero, aí tu cria o quê? O narcisismo patológico, um amor narcisista patológico. Ou seja, tudo que é meu é melhor do que o de vocês. Não é muito bom. Entendeu? Ou seja, minha casa é muito boa, eu estou querendo sempre comparar a minha vida com alguém. Conhece alguém assim? Vocês conhecem? Como a gente conhece? Todo mundo conhece alguém assim. Eu conheço várias pessoas, já vi ao longo da minha vida o quê? Da pessoa tá sempre perguntando como é que tu estás, como é que tu é isso, que ele está sofrendo, está isso, aqui. Aí daqui a pouco tu fala alguma coisa, mas eu sou diferente. Lá em casa não acontece isso. Aí tem, mas se a pessoa diz, eu me amo, claro, comparando a tua vida com os outros, dizendo que é tua melhor, porque tu não tem segurança no que tu tens. Ou seja, dentro da tua casa é extremamente seguro. Aí eu preciso saber que eu estou melhor que o outro. Eu preciso ver problema no outro, eu preciso ver problema na vida do outro, para dizer o quê? Eu sou melhor. Isso é uma ideia de narcisismo patológico, sabe? Patológico. A pessoa em si, esse tipo de amor narcísico, a pessoa tem dificuldade de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro. A pessoa do outro está sofrendo, não, isso aí é frescura, é coisa, entendeu? Não é amor, entendeu? Tu chora demais, tu é isso e aquilo. Eu não choro, eu encaro a vida do jeito que ela é, aí daqui a pouco alguém se posiciona ao contrário, peraí, não é bem assim, entendeu? O narcisista, esse patológico, ele odeia e realmente tem um problema enorme quando alguém contraria ele. Volta a perguntar, vocês conhecem alguém assim? Sim. Entendeu? E normalmente essas pessoas, se diz assim, na sociedade se diz a seguinte coisa, não, é normal, a pessoa está nervosa. Não, a pessoa está com um problema psicológico e precisa de tratamento. Tá? Aqui, meu caderninho, aqui. Outro tipo de amor. Desde a época de Sócrates, tudo lá, aí veio uma pessoa chamada Aristóteles. Aí ele pega e fala sobre o amor, a filia. O que era isso? Né? Isso tudo antes de Cristo. É a ideia de ser fraternal, a amizade sincera, o companheirismo profundo. Olha só, já se pensava no outro tipo de amor dentro da sociedade. Ele foi o professor de Alexandre o Grande. E ele dizia, ele passava essa ideia de amor que tem que ser o quê? Mais próximo, ele tem que ter um companheirismo, tem que ter o vínculo. E isso foi lá. Mas ao longo do tempo, o que acontece? Teu amor é aquilo que a grande massa precisa diminuindo o quê? A sua individualidade, a sua casa, a sua vontade de trabalhar pela família, de diminuir as desavenças, buscar paz. Mas quem foi que falou em buscar paz? Quem foi que falou em amor verdadeiro? Vai lá. Aí nós temos o quê? O amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor de Jesus. Jesus, ele trouxe o significado amplo do que é o amor. Olha lá, o amor incondicional. Não é um amor incondicional, é um amor incondicional, um amor divino. Que tu olha para a pessoa, busca olhar para a pessoa do jeito que ela é. Só que para ter esse amor, tu precisa trabalhar, tu precisa testar, tu precisa fazer o bem, tu precisa te movimentar. Precisa se movimentar. E as pessoas dizem assim, muitas pessoas dizem, eu amo, onde é que tu está dentro de casa, vendo televisão, eu só não gosto de sair daqui, eu não gosto de ver problema. O amor, isso é amor? Não, filho. Não é? Amor é trabalho, amor é fazer o bem, amor é se postar, viver acima de tudo. Amor é vida. É que Jesus passou. Então, de tu olhar hoje, tens algum problema? Sim, mas se eu buscar fazer o bem, melhorar, tudo pode mudar. Por quê? Eu sou aquilo que penso. Meu pensamento move a minha vida. O que eu penso hoje é o que eu vou viver amanhã. Então, às vezes, a pessoa está lá ruim, está com dificuldade. Peraí, como é que está a tua cabeça? Como é que está o teu pensamento? Está difícil, eu não estou me encontrando. Eu não tenho tempo para mim. Como é que vais ter tempo para ti se tu não te proporciona isso? Há pouco tempo eu estava falando com 2 pessoas, eu disse mesmo assim, o dia tem 24 horas, e tu não tens 1 minuto durante o dia para ti? Eu não tenho. Vai dar problema? Eu disse assim, vai dar problema. Não tem como tu querer organizar tudo.
Não tem como tu querer controlar tudo. Vai dar errado? Vai dar errado. Aí a outra pessoa disse assim, férias eu queria um tempo para mim. A outra disse assim, mas tu te sentiu culpada? Ela disse assim, me senti, mas culpada do quê? Essa culpa vem do quê? Vem da nossa educação. É a educação que os pais nos passam e também aquela regra social que você precisa produzir. Para ser feliz, para amar hoje em dia, você precisa produzir. Mas produzir o quê? Desgosto? Dor? Sofrimento? Não dá para produzir um pouquinho de paz? Não dá para produzir algo bom? Não dá para parar de reclamar tanto? Não dá para agradecer um pouco? Olhar para o que eu tenho de bom, em vez de estar olhando para o outro? O outro é o outro. Se o outro tem raiva de mim, o problema é dele. Vai ser problema meu quando eu tenho raiva dele. Será que eu não posso perdoar? O que é o perdão? É parar de pensamento estar ruminando. Ele fez isso para mim, fez isso. Toca a vida. Continua. Não é que vai se esquecer. Mas vai diminuir o quê? A tua direção a ele. Ou seja, a energia libidinal, a energia mental que você coloca naquilo. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, mas eu sofri tanto quando era pequeno. Minha mãe me tratou mal, que isso e aquilo. Eu peguei e disse, mas como é que está a tua vida agora? Maravilhosa, eu tenho filho, estou casado, isso e aquilo. Mas tu tem duas coisas. Tu tens algo que tu diz que é bom e tu diz algo que tem ruim. Qual é? O que vale a pena? O que vale a pena? Eu perguntei. Vale a pena ficar com a minha família? Então fica. Então fica. Para de estar lá no passado. Tu não vai te esquecer, não vai, mas para de gastar energia com o passado. Passado virou história. Quando eu me dedico tanto ao passado, a um dor de sofrimento, eu também estou passando sofrimento para aqueles que estão do meu lado. E fatalmente eu vou ficar doente. Fatalmente eu vou ficar doente. Por que a gente não pode se dedicar a algo bom? Jesus não proporcionou isso para nós? Jesus não ensinou? Ensinou. Mas às vezes a gente tem uma preguicinha mental. É por isso que eu digo, amor é um desprendimento. Quem ama sabe que o outro sabe que você precisa se desprender de muita coisa. Aliás, isso vai ser uma coisa natural. Quem busca amar vai se desprender. Quem busca amar vai ser uma pessoa diferente. Quem ama não incomoda. Quem ama não incomoda. Você tem aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que está ali o tempo inteiro te incomodando, falando, te deixando, buscando te deixar incomodado. Essa pessoa ama? Não, ela está sofrendo. Está sofrendo. E Jesus nos proporciona o quê? Liberdade. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Muito bom. É verdade. O amor é um desprendimento de tudo que a gente usa e desfruta da terra. Porque tudo que está na terra pertence a ele.